Como vocês sabem, nós estamos nesta série de mensagens onde eu me propus a falar a respeito de princípios, ou seja, por que certas coisas são como são, e qual é a resposta de Deus a essas coisas. Então nós vemos muitas coisas neste mundo, e tantas vezes não compreendemos por que as coisas são desse jeito. Mas obviamente a palavra de Deus nos traz respostas para esses questionamentos e para outros que até não fazemos. Hoje, especificamente, depois de termos falado de Caim, que mata o seu irmão e institui ali, dá início ao que nós entendemos por ser uma religião falsa, por conta da forma que ele adorou a Deus, consequente da pessoa que ele era. Hoje vamos falar a respeito da humanidade descendo ladeira abaixo. É o que a gente vê aqui do capítulo 4 até o capítulo 9, onde desemboca no dilúvio. São poucos capítulos, mas é muito tempo de história. Nós temos aqui pelo menos 1000 anos, de Caim até Noé. Se você fizer uma sominha rápida, aí no capítulo 5, quando vai falando da descendência, fulano gerou ciclano com tantos anos, e depois de tantos anos gerou mais um e mais um. Se você fizer a soma, dá mais de 950 anos. Então, em torno de 1000 anos, entre o descendente Sete, que vai entrar no lugar de Caim e mata Abel, né? Fica no lugar de Abel, até Noé com o dilúvio. Então vamos falar a respeito disso. Vamos ler os nossos textos. Gênesis 4, versículo 7 primeiro. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Outro texto, capítulo 5, do verso 1 ao 3. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a Ele. Criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. E depois, versículo 4, vou ler também, depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. E aí nós vamos para outro texto, capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. O Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Até aqui. Vamos fazer uma pequena oração antes. Pai, ajuda-nos a compreender o princípio dessa tragédia na humanidade, na sociedade, na civilização. E ajuda-nos a compreender qual é a tua resposta a essas coisas. Que ao olhar para a sociedade a partir da tua palavra, ao olhar para a humanidade a partir da tua palavra, tenhamos a devida postura e venhamos dar o devido tratamento a essas questões. Então ajuda-nos a compreender, que o teu Espírito nos dê clareza agora, apesar deste assunto não ser tão simples, estudado por tantas ciências humanas, estudado por tantas pessoas, por tantos intelectuais ao longo dos tempos, pensado, repensado, trabalhada a questão, mas nós compreendemos que de fato a verdade vem através daquilo que o Senhor nos dá a saber. Então ajuda-nos, eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós então vamos falar a respeito dessa questão que é de uma sociedade corrompida, que é o que nós vemos, pecaminosa, cheia de problemas. Nós olhamos para a sociedade, vemos tudo isso e aí nos surgem algumas perguntas. Ou pelo menos uma, por que a sociedade é da forma que é? Aliás, algumas ciências, alguns estudiosos se propuseram a responder essa questão. O pessoal das ciências sociais, que vão estudar essas coisas, os que vão estudar antropologia, os que vão estudar filosofia, se propuseram a trazer respostas. E muitos deles, por conta das respostas que trouxeram também formas de viver, a partir do entendimento e da tentativa de responder e resolver este problema.
Por que a sociedade é como é e como fazer para que a sociedade não seja como é. Por que a sociedade é má, por que a sociedade é corrompida, por que as pessoas são como são e o que nós podemos fazer para que a sociedade melhore, de modo que todos nós vivamos uma vida melhor. Muitos se empenharam em responder isso. Eu vou ser mais um deles. E eu acredito que eu não sou mais inteligente do que nenhum dos que pensaram antes de mim, de todas essas ciências, mas eu tenho em meu favor algo que nós falamos ontem lá na Igreja Presbiteriana Renovada. Nós temos algo em nosso favor, que todas as coisas só são devidamente respondidas a partir de Jesus Cristo. Tudo o que se pensa a respeito de qualquer coisa, só é plenamente desenvolvido o raciocínio a partir de Jesus. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse que Ele é a luz do mundo. Que todas as percepções de realidade, seja essa realidade de que âmbito for, todas as percepções de realidade, são na verdade uma tentativa de pessoas cegas enxergarem uma verdade. E elas não recebem a realidade das coisas, e não chegam a um denominador comum para resolver o problema da humanidade, justamente porque a forma que eles têm de perceber a realidade está longe de Cristo. Eles tentam todas as coisas e se afastam cada vez mais de Deus. Então nós vemos, no caso que eu até ministrei ontem a palavra, lá em João 8 e 9, nós vemos, quando Jesus fala isso, que Ele é a luz do mundo, nós vemos que antes disso, um grupo de religiosos estava querendo apedrejar uma mulher, matar uma mulher, porque a percepção que eles tinham da lei de Deus fazia com que eles tivessem aquela atitude. Porque, de fato, na lei de Deus estava escrito que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Mas a percepção deles era só essa, eles não perceberam todo o restante, e é o que Jesus vai tratar. Porque se por um lado a lei, lá em Levítico, capítulo 20, dizia que a mulher tinha que ser apedrejada quando pega em adultério, lá também dizia que o homem que estivesse junto deveria morrer também. E só a mulher estava ali para ser apedrejada. Se ela é pega em flagrante, onde está o homem? E mais, o contexto de Levítico 20 diz que essa prerrogativa de julgar o outro era apenas a partir daqueles que viviam uma vida totalmente santa. E é por isso que Jesus questiona e fala assim: se algum de vocês aqui não tiver nenhum pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. Por quê? Ele estava dizendo: se você atende ao requisito daqueles que devem julgar os outros, ou seja, viver uma vida impecável, então você comece a fazer isso. Já que vocês estão sendo hipócritas e só estão condenando essa mulher, para que tenham autoridade e moral para condenar essa mulher, então vocês precisam ser totalmente santos. Algum de vocês aqui é santo? Nenhum, e eles foram embora. Poucos momentos depois, Jesus se encontra com o cego, e tendo se encontrado com o cego, os discípulos dele perguntam: quem foi que pecou? Porque ele era cego de nascença. Quem pecou, ele ou os pais? Porque esse era o entendimento, essa era a percepção dos judeus. Se alguém nasceu com um problema físico, por exemplo, essa pessoa ou pecou, não sabemos como, porque ela nasceu assim, pecou no ventre, ou foram os seus pais, uma consequência, o que os crentes hoje chamam de maldição hereditária. Foi alguém lá no passado que fez isso, mas a percepção dos judeus, inclusive dos discípulos, estava errada. Por quê? Porque também está escrito nos profetas que nunca mais se dirá esse provérbio em Israel: os pais comem uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficam embotoados. Sabe quando você come e morde um caqui que está verde? O que acontece com a sua boca? Isso. Não é? Gruda! Você fica com a boca amarrada. Você morde e fica com a boca amarrada. E assim, o pai come o caqui verde, e o filho é que nasce já com a boca presa. Não tem como, nunca mais se dirá esse provérbio em Israel. E eles estavam dizendo ainda, isso está na boca de Jeremias, está na boca de Ezequiel, e eles continuam afirmando, porque a percepção deles da verdade e da realidade estava passiva de erro, porque está corrompida por causa do pecado. Então vem Jesus dizer: eu sou a luz do mundo. Ou seja, você quer ver as coisas como deveria, precisa ser a partir da luz que vem de mim, da realidade que sou eu mesmo. Então por isso eu me atrevo a querer falar deste assunto, que é tão discutido, e homens, por exemplo, como Karl Marx,
tentou e escreveu muita coisa a respeito para tentar explicar o porquê que a sociedade é como é. E tenta dar solução para isso, dizendo que é preciso haver a luta de classes. E daí vem o socialismo, o comunismo e qualquer coisa desse tipo. Tantos outros pensaram a respeito disso. E eu, um mero pastor do Portal Bordon, me atrevo a falar sobre isso, porque, embora eu não tenha conhecimento de todas as ciências humanas, nós temos aquilo que é a chave interpretativa de todas as coisas, que é o próprio Senhor Jesus e sua palavra. Então, qualquer pessoa humilde como eu pode se aventurar a trazer respostas tão decisivas para a humanidade. Então, por que que nós vemos uma sociedade descendo ladeira abaixo, uma humanidade descendo ladeira abaixo, como vemos assim? Por que que nós vemos isso? Eu proponho aqui uma resposta. Esse mundo caótico em que vivemos é resultado de uma humanidade que tem se afastado de Deus e sido guiado pela sua própria natureza pecaminosa. Por isso está indo ladeira abaixo. Nós vemos aqui, o primeiro texto que nós lemos, Gênesis 4, versículo 7, nós vimos Deus falando com Caim, quando Caim fica magoado porque Deus aceitou a oferta do irmão dele. Então veja a cena, nós falamos semana passada. 2 irmãos vão ofertar, vão adorar a Deus. Abel, adora a Deus e Deus o aceita e aceita também a sua oferta. O outro, Caim, adora a Deus e Deus não aceita a sua oferta, porque não o havia aceitado. Este Caim fica revoltado porque Deus aceita o seu irmão. E descaiu-lhe o semblante, diz a palavra. Ele ficou com aquela cara de que você sabe quando alguém está descontente de alguma coisa. E Deus se volta para ele e fala assim: por que você está com essa cara? Você não precisa ficar assim, porque se você fizer o que é certo, você também será aceito. Você não foi aceito, a sua oferta não foi aceita, porque o seu coração está errado, é o que Deus está dizendo para ele. E diz mais, o versículo que nós lemos: tem um desejo no teu coração, que precisa ser dominado, porque se você não dominar esse desejo que está no teu coração, o pecado está batendo na porta da sua vida, e você vai cometer um pecado. Deus estava avisando. E o que é que ele faz? Ele se deixa tomar por aquela inveja, por aquela ira, e ele assassina o irmão. Mas espera aí, nós estamos falando do filho de Adão e Eva. Nós estamos falando da primeira geração que nasce fora do jardim. Nós não estamos falando de alguém que nasce e está exposto a uma sociedade corrompida, decaída. Porque é isso que muitos estudiosos vão falar. Por exemplo, uma pessoa nasceu na favela, e aí é um adolescente, é uma criança, aí vê essa pessoa, faz alguma coisa errada, o que é que a sociedade vai falar sobre essa pessoa, e o que muitos estudiosos vão falar? Ele vai ser um ladrão, ele vai ser um bandido, ele vai ser um criminoso, porque ele é fruto do meio que ele vive. Ele não pode ser outra coisa, porque nascendo onde nasceu e convivendo com quem convive, ele só pode se tornar um criminoso. Bem, se isso fosse verdade, pessoas nascidas em casas abastadas e bem educadas não se tornariam bandidos. E me parece que os nossos políticos mais corruptos, que roubaram mais, são filhos de outras pessoas mais ricas do que eles, e receberam uma ótima educação. Eu entendo, irmãos, que aonde você convive, tem muita influência e força na sua vida, mas não é isso que determina o que você vai ser. Porque se por um lado tem pessoas que nascem numa favela, e acabam por necessidade, ou por qualquer outra coisa, pela aventura de se tornar alguma coisa que ele espelha ser um herói para ele, seja um bandido, seja o que for. Se por um lado uns partem para a vida do crime, outros saem da favela e se tornam grandes homens e mulheres, pessoas de bem, pessoas de respeito. Do mesmo jeito, alguns que são ricos, filhos de ricos, se aproveitam das oportunidades que têm, estudam e se tornam pessoas também de bem, como também alguns desses não dão em nada e se tornam pessoas terríveis na sociedade. Mas Caim não tinha uma sociedade para aprender. Aonde que ele aprendeu sobre o assassinato? Onde que ele viu alguém fazendo? Caim não estava exposto à Globo. Caim não estava exposto à violência dos desenhos de hoje. Caim não estava exposto à sensualidade de nada.
a vaidade de nada, ele estava exposto apenas a si mesmo. Deus diz: olha, se você não dominar o que está dentro de você, não foram questões externas, não foram agentes externos ao humano, mas o seu próprio desejo que o fez ser quem foi. Caim foi quem foi por causa do que estava dentro dele, e não por causa do que estava fora dele. Então as ciências tentam dizer que simplesmente somos frutos do meio em que vivemos. Se isso fosse verdade, pela convivência que estava tendo com Adão, que viveu com Deus, e com Eva, que viveu com Deus, Caim era para ter sido exatamente o que Abel foi, porque Abel agradou a Deus. Alguns de vocês têm mais de um filho, e eu acho que os filhos de vocês não são iguais. Alguns têm a alegria de dizer: todos os meus filhos são uma bênção, por mais que um dá um pouquinho mais de trabalho que o outro. Alguns de vocês falam assim: eu tenho alguns filhos que são uma bênção e outros que me dão uma dor de cabeça. Pois bem, são os seus filhos. Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, sem uma sociedade, sem a Globo para corromper-nos, sem nada disso. Eu não estou fazendo propaganda da Globo, falando a favor dela, por causa da minha ironia, mas tem certos exageros que precisam ser combatidos também. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Tiago capítulo 4, abre lá comigo, Tiago 4, lá no finalzinho do Novo Testamento, nós vamos ler do versículo 1 até o 4. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? É a pergunta que Tiago faz. E qual a resposta dele? É porque essa criança cresceu jogando jogos violentos no videogame? É essa a resposta? É porque essa criança assistiu o Brinquedo Assassino quando era pequeno? Só alguns aqui que sabem como que a mãe reclamava porque estava vendo um tipo de coisa dessa. É porque quando começou jogos no computador, essa criança jogou Doom? Poucos de vocês vão saber o que é isso, mas alguns sabem. Eram coisas violentas para a época. E quem crescia fazendo isso ia necessariamente se tornar uma pessoa violenta e marginal. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Leu aí? Querem o que não têm, e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam porque não pedem. Ou seja, querem tomar força, não sabem pedir. E aí, quando vão pedir para Deus, versículo 3, e quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Até aqui. Tiago está dizendo: o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. O problema não é o que nos cerca, o problema é quem somos. O problema de Caim não foi o ambiente que ele viveu, o problema de Caim foi o Caim. O problema de Caim foi o que ele herdou do pai dele. E aqui é uma outra questão que nós vamos entrar agora. Gênesis, capítulo 5, versículo 1 que nós lemos. Volta lá, deixa o Tiago para trás, volta lá em Gênesis 5. Olha que coisa extraordinária. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. E depois, lá no versículo 3, aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Olha só, quando Deus cria Adão, Deus o cria semelhante a si mesmo. Quando Adão gera um filho, o filho de Adão é semelhante a ele mesmo. Qual o problema dessa história? O problema é o seguinte: quando Deus cria Adão, o cria naquele ambiente de total perfeição. O cria à sua imagem, conforme a sua semelhança. Santo, refletindo a pessoa de Deus, lá no Éden. Mas quando Adão tem os seus filhos,
Ele já os tem a partir de si mesmo. Só que esse Adão já não era o Adão do Éden, era o Adão de fora do Éden, o Adão pecador, o Adão corrompido. A réplica que foi feita de Adão já foram réplicas corrompidas, quebradas, deformadas. Não foram réplicas iguais a Deus. O Adão quando nasce é semelhante a Deus. Os filhos de Adão são diferentes de Deus. Por quê? Porque ficando igual a Adão corrompido, ficaram diferentes de Deus perfeito. Qual o problema da humanidade? Por que as coisas são como são? Porque a essência determina o tipo de vida possível para o ser humano. Aquele primeiro Adão, ele tinha todas as possibilidades para ser o melhor que um ser humano pode ser. Porque não tinha nada nele deformado. Nele só havia a possibilidade de errar. A possibilidade. Porque tendo Deus o criado livre, deu também para ele a possibilidade de errar, mas ele não nasceu errado em nada. Ele não tinha nenhuma inclinação pecaminosa. Ele não tinha desejos pecaminosos. Ele cedeu a uma tentação sem ter nele os desejos prévios que nós já nascemos com eles. Todos os filhos de Adão não nascem igual a Adão. Adão nasce sem inclinação nenhuma para o pecado. E todos os que estão aqui, e todas as pessoas que nascem nessa terra, semelhantes a Adão, nascem já inclinados para alguma questão pecaminosa. Nós chamamos isso de pecado original. É aquilo que nós herdamos de Adão. O Adão herdou de Deus a perfeição. Ele se corrompe, tem os seus filhos herdam dele a imperfeição. E nós vamos passando isso adiante, a imperfeição. Por que a humanidade está como está? Por que a sociedade é como é? Porque a sociedade só é o que podia ser. Porque nós somos aquilo que nos é possível por causa da essência que de fato somos ou temos. Então isso é determinante para compreender o desenrolar de toda a história. Sete, que foi o filho chamado o filho justo de Adão, o filho justo de Adão, não foi o que Adão havia sido antes, lá no começo, no Éden, porque ele já nasceu também corrompido e os seus filhos também. Mesmo a descendência de Sete, porque aqui o capítulo 4, o final do capítulo 4 e o capítulo 5 vai falar de duas descendências. A descendência de Caim, que era aquele que aparentemente era o pecador, porque havia matado o irmão, e a descendência de Sete, o outro filho de Adão e Eva, que aparentemente era o justo. Mas a descendência desse também desembocou em coisas terríveis, tão terríveis, que Deus decidiu por acabar com a humanidade, porque viu o que havia acontecido com todos eles. Eles estavam tão corrompidos que não tinha o que fazer com eles ali. Mas não foi por causa de influência, foi porque eles eram descendentes e tinham uma natureza que os levava a fazer certas coisas. É mais ou menos o que acontece quando você pega aqueles cachorros mais bravos e você os domestica. Aliás, eu não vou nem usar o exemplo de cachorro, eu ia usar um exemplo de cachorro aqui. Mas talvez algum de vocês fale, não, mas o meu era para ser bravo e eu consegui adestrar e ele não ficou bravo. Eu vou tentar usar um exemplo aqui do que tem acontecido muito agora lá no Oriente Médio. Os caras não têm mais no que gastar dinheiro, já não bastava tudo que eles compram de casa e de carro, agora o animalzinho de estimação deles é todo tipo de felino. Então eles têm onça, tigre, leopardo, o que vocês pensarem, todos os leões, eles tentam criar esses animais de pequeno para domesticar esses animais e esses animais ficarem mansos. Mas até manso esse bicho mata alguém. Porque a hora que aquele leão abre aquela boquinha dele para brincar, sabe quando o seu cachorro brinca com você de morder? E você fala, ai, imagina um leão brincando de morder com você. Brincando. Eu vi um vídeo, aquele monte de muçulmano correndo com aquelas avental branco, aquela roupa, e os leão... leão de médio porte correndo atrás dele. Mas não sobra nem um pedaço daquele pano branco, parece touro correndo atrás do toureiro. Mas a hora que pega, vai rasgando tudo e é só para cima e para baixo, e aquela correr, porque são animais não domesticáveis.
Eles tentam, mas não dá para fazer o que quer ser feito, porque aqueles animais têm um instinto, uma natureza neles, que não pode ser mudada. Assim o ser humano tem uma natureza em si, que o leva a ser o que é. Nós não somos como Adão lá no Éden, nós somos como Adão fora do Éden. Então tudo o que nós podemos ser é o que nós somos, e por isso a natureza é como é. E aí nós entramos em Gênesis capítulo 6, o versículo 5, e nós vamos ler de novo. Gênesis 6, 5. O Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Eu estou fazendo propositalmente, eu estou pulando um monte de problemas que nós temos aqui nesses capítulos, porque esses são alguns dos capítulos mais problemáticos da Bíblia. Não é a minha intenção explicá-los, então numa outra hora, numa escola bíblica, com tempo, para eu poder te explicar, mostrar referência, voltar, ou num discipulado, eu posso sentar e tentar falar. Mas aqui nesses trechos nós temos problemas gigantescos. Os filhos de Deus que vêm têm relação com as filhas dos homens, e nascem gigantes, né? Nós temos Deus se arrependendo do que fez, e quer voltar atrás do que fez e quer exterminar a humanidade. Nós temos muitos problemas aqui, que não são problemas de verdade, só são problemas porque a nossa mente não é tão ágil para pensar a partir das coisas de Deus, mas são questões que, sentando com calma, a gente compreende bem a cada uma delas. Depois, num outro momento, se vocês quiserem, eu posso ajudá-los. Mas eu vou me reservar a tratar apenas dessa questão aqui. Nós vemos o que Deus está falando a respeito da humanidade. Eu percebi que essa humanidade era corrompida, e não era um momento ou outro que dava um lampejo de corrupção, era o tempo todo, e para sempre eles seriam assim. Por isso Deus decide exterminar essa humanidade. E aí o que é que nós vemos aqui? Que nem mesmo diante do progresso humano, a maldade e a perversidade da essência humana cessava, só cresce. Por que eu estou falando isso? Porque alguns vão afirmar o seguinte, que havendo melhorias na sociedade, o ser humano vai se enobrecendo e vai sendo cada vez melhor e os problemas vão diminuindo. Irmãos, diminui o problema de um lado, aumenta o problema do outro. Se a desigualdade social no Japão é menor do que no Brasil, o índice de suicídio lá é maior do que daqui. Se na Dinamarca o índice de educação é muito maior do que o daqui, o vazio existencial deles é muito maior do que o nosso aqui. Então, onde supre uma lacuna, surge outra, porque não há aparato humano que vá fazer com que o ser humano seja suprido na sua necessidade essencial. C.S. Lewis, ele vai dizer que no ser humano existe um abismo, um espaço, um buraco que é do tamanho de Deus. E se Deus é infinito, você pode tentar preencher com o que você quiser. E é por isso que nós sempre desejamos. E os que são compulsivos, além de desejar, vão entrar por caminhos errados e vão enveredar, por exemplo, no mundo dos vícios. Porque há uma necessidade de satisfação que nunca é saciada. E você vai para uma coisa e não consegue saciar. E você tenta ir no sexo e naquele momento você fica saciado, mas depois volta. Você vai para a bebida, vai para a droga, vai para qualquer coisa. Dinheiro, tudo o dilema de Salomão. E eu te desafio a ler Eclesiastes a partir desse pensamento. Ele estava buscando um sentido para a vida. E ele começa Eclesiastes dizendo vaidade de vaidade, bobeira de bobeira, tudo é bobeira. Eu tentei fazer com que perceber a felicidade, a razão de viver em todas as coisas. E eu percebi que não há razão de viver, não há alegria em nada. Aliás, ele diz até a própria alegria, o próprio riso é bobeira. Até dar risada é uma coisa inútil, ele vai falar. Todas as condições humanas que aparentemente levariam alguém a ser felizes, nenhuma delas pode atender aquilo que promete, porque não há felicidade nas coisas, só há felicidade em Deus. É essa a conclusão que ele chega. Ele fala, eu busquei fazer grandes empreendimentos, eu construí coisas, eu construí palácios, eu fiz grandes jardins, eu tive empregados, eu tive servos, eu tive mulheres, tive prazeres, eu
cheguei a beber, me embriagar, ficar no nível de quase ficar bêbado para ver se eu encontrava no meio termo alguma alegria que me satisfizesse. Nada. Eu tive os melhores músicos, eu já falei sobre isso. Eu imagino Salomão sentado no trono dele, e quem é que estava num banquinho com violão cantando na frente dele? Alguém me ajuda? Já vocês também gostam. Eu já fiz vocês saberem do Djavan. Para quem não sabia, agora sabe. Eu fico imaginando o Djavan chegando lá, com o violão dele, com aquele Godin dele, né? E fazendo um show especial ali para o Salomão. E os grandes e maiores artistas, ele fala assim: quero algo mais alegre hoje. Chama o pessoal do Cirque du Soleil para fazer um espetáculo para mim. Chama tudo! E quando todos vêm, quando tudo é feito, ele fala: é tudo bobeira. É tudo bobeira. E ele vai terminar e falar assim: olha, de tudo que eu vi que tem para você fazer, faz o seguinte. E nós sabemos o que é isso. Come. Que é para aproveitar o seu trabalho duro nessa terra. Aproveita a sua vida com a sua esposa. Com esse tanto de criança aí, a gente sabe que é verdade. Aproveita a sua vida com a tua esposa. E lá no final ele vai dizer assim: busca Deus. Porque é só o que dá para o ser humano fazer, é só isso. Não tem mais nada de humano para fazer, para se alegrar, isso. Comer e ter uma vida boa com a patroa. Mas que realiza a sua vida, busca Deus. E aliás ele diz: aproveita agora, você que é jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque vão chegar os dias que você não vai ter prazer mais na vida. Quando o atacante não estiver trabalhando direito, ele vai dando umas linguagens, né? Quando o seu olho já não tiver mais a força que tinha, quando o seu joelho já não estiver sustentando mais de pé, quando faltar dente na boca para você mastigar as coisas, quando você conseguir mastigar, engolir, não fizer a digestão direito, quando o seu corpo não trabalhar mais como trabalhava antes, abro aspas, muitos de vocês já estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Porque alguns de vocês falam assim: quando eu era mais jovem eu comia e não engordava. Né? Eu era mais jovem, eu fazia isso, agora eu não faço mais nada. Pois é, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele descobriu que tudo, ele fala assim: vai lá, jovem, curte, aproveita mesmo. Mas não se esqueça que no fim da vida, tudo que você fez será pedido conta. E não é só pela vida, não é só por Deus não, é pela própria vida. Porque se você abusar na sua vida quando você é mais jovem, você não tenha dúvida de que você vai sentir o peso disso quando você estiver mais velho. Fica essa lição. Toda essa felicidade que o mundo propõe é pura bobeira, já disse o sábio. Mas os estudiosos ainda acham que há uma possibilidade de, em havendo progressos na humanidade, a humanidade ir melhorando e por conta disso a sociedade. Então vamos melhorar a tecnologia, vamos melhorar as condições de vida, vamos melhorar todos os problemas que nós temos, então a humanidade será melhor, a sociedade será melhor, a civilização será melhor, tudo entrará nos eixos. Pois é, talvez você não tenha notado, nós nem lemos, mas eu vou ler para você e você vai ver quanta coisa maravilhosa estava acontecendo naquela época de Caim. Olha que coisa maravilhosa. Gênesis, capítulo 4. Antes de mais nada, você sabe que Caim, versículo 2, aliás, lá no finalzinho do versículo 2, fala que Caim cultivava o solo, ou era agricultor. Capítulo 4, final do versículo 2. Mas vamos lá no versículo 17. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou, Caim podia ser nazareno, e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Esse Enoque não é aquele que foi transladado, é outro Enoque, tá? Enoque teve um filho chamado Irade. Aliás, para vocês que estão gestantes aí, fica a dica dos nomes. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Olha que nome lindo. Lameque se casou com 2 mulheres. Então, peraí, Caim funda uma cidade, então nós começamos uma civilização aqui.
Nós começamos um mundo político, porque política é trabalhar com a polis. Polis é cidade. Qualquer relacionamento na cidade chama-se política. Política não é o que os políticos fazem. Os políticos são os profissionais da polis. Mas todo relacionamento, tudo que é tratado na cidade é política. Então começa a política, já tinha começado a agricultura, começa a civilização, começa a política, e tem mais. Lameque se casou com 2 mulheres, começa a poligamia. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz Jabal. Ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Começa a pecuária e um tipo de vida nômade, de pessoas que querem viver sem um lugar fixo. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Talvez na sua Bíblia tenham outros instrumentos, mas está querendo dizer que ele inventou esses primeiros instrumentos musicais e já os dominava. Então aqui começa a música, a arte. Já imagino que onde tem uma música sendo tocada tem alguém dançando, porque é difícil não fazer isso. Se eles fossem meio brasileiros igual a gente, é difícil você ouvir uma música e ficar assim. A não ser que você seja descendente mesmo assim de europeu, mas se você é bem brasileiro, você pode estar ouvindo qualquer música, você já está, né? Eu estava lá no fundo, eu só fiquei vendo, as músicas estavam sendo cantadas e tocadas, e os irmãos estavam aqui, ó. Eu sei que é o máximo de ginga que alguns chegam, mas é o mínimo para não se expor muito também para alguns, né? Porque tinha gente que já queria fazer igual o Davi, arrancar a camisa, vir aqui na frente, pular na presença de Deus e tal, né? A gente é assim. Então imagina, música tocando e todo mundo ali quietinho? Não acho. Mas então começa ali um certo tipo de arte. Versículo 22. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Então nós começamos aqui a ciência, a tecnologia. Olha, vocês têm ideia da sofisticação dessa gente para manipular os minerais, para chegar numa composição dessa? Cada tipo de material, você deve lembrar disso da escola, cada tipo de mineral, para você chegar no ponto de manuseá-lo, manipulá-lo, você tem uma temperatura certa de fogo, de forma de misturar, a forma de tratamento, o lugar certo para lidar com essas coisas. Tem toda uma tecnologia, toda uma ciência, e esses homens estão desenvolvendo a siderurgia aqui, meu Deus, né? A Vale do Rio Doce estava nascendo aqui já, que isso? Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro, ele teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, e aí pula essa partezinha aqui, e aí fala que Adão teve relações com sua mulher novamente, versículo 25, e ela deu à luz outro filho, chamou-o de Sete, pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui desenvolve outra forma de religião. Abel tem uma religião que agrada a Deus. Caim tem uma religião completamente errada e Deus o rejeita. Enos passa a invocar o nome do Senhor. Até então o nome do Senhor não tinha sido invocado. Depois de serem afastados do Éden, o relacionamento com Deus tinha sido comprometido, mas um homem volta. Então veja quantos avanços numa civilização antiga. Arte, política, uma sociedade bem estabelecida, quanta coisa acontecendo nesse momento, quanto aprimoramento social, quantas inovações, quanta coisa que deveria favorecer a mente e a forma de lidar com as pessoas, daqueles habitantes daquele tempo, mas aquilo não foi suficiente. Não foi suficiente para que a maldade e a perversidade não tomasse conta deles, pelo contrário, o capítulo 6 diz que aumentava cada vez mais a maldade e a perversidade no coração das pessoas. Então o progresso não vai melhorar a sociedade em todos os aspectos, vai suprir uma demanda, mas com certeza vão aparecer outras, porque as necessidades humanas não podem ser supridas com coisas materiais e humanas. Tudo o que a capacidade humana pode fazer para melhorar a vida e o planeta já foi feito. O que vai resolver o problema do mundo não são ações
humanas no sentido de que não é uma ciência humana, um entendimento humano, uma capacitação humana que vai resolver o problema do mundo. Nós vemos isso desde que o mundo é mundo. Tentaram, e Deus olhou e falou: não tem nada de bom nessa humanidade, vou acabar com todos. Então Deus viu um homem que era justo, 1000 anos de humanidade, 1000. Deus viu um homem justo e falou: eu vou fazer uma aliança com esse homem, com a casa dele, e a partir dele vou começar de novo. Noé. E aí, tendo trazido esses problemas aqui, eu quero trazer a resposta de Deus a essa corrupção da humanidade e da sociedade. Porque eu só apontei o problema, disse a origem do problema social, origem do problema da humanidade, o afastamento de Deus, e o ouvir e seguir apenas aquilo que está dentro do humano, que são paixões corrompidas, sentimentos corrompidos, desejos corrompidos, emoções corrompidas. Por isso estamos onde estamos. Mas qual é a resposta de Deus a essa corrupção na sociedade e na humanidade? Primeira resposta de Deus: Cristo. Ele é o último Adão. Se o primeiro Adão falhou, e por causa deste primeiro Adão, todos os seus filhos e descendentes ficaram corrompidos e fizeram a humanidade chegar onde chegou, Cristo foi levantado por Deus como o último Adão. Eu vou explicar uma coisa que eu já expliquei algumas vezes neste púlpito. Adão não é só uma pessoa. Adão é um modelo para a humanidade, é um padrão, é um protótipo, é um molde. A partir de Adão toda a humanidade foi feita. Quando Jesus vem, o Cristo vem, o que está na cabeça do apóstolo Paulo, ele explica isso, é que o Cristo é o outro Adão, o outro modelo para uma nova espécie nessa terra, uma nova forma de existência para a humanidade. Cristo é a resposta de Deus para uma humanidade quebrada e corrompida. Essa forma na qual tudo que está vindo agora, está sendo feito, está trincada, quebrada, corrompida, tem uma outra forma perfeita, e essa outra forma não se chama Adão, se chama Cristo. E a partir de Cristo, Deus quer tornar todas as coisas diferentes do que são hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Vai comigo lá, Romanos capítulo 5, nós vamos a partir do versículo 14. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 14, nós vamos ler até o 18. Romanos 5, 14. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir, falando de Cristo. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem, Adão, trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos, por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois quando o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Aleluia. O primeiro molde lá atrás, o primeiro Adão, pecou, e por causa dele todos os outros seres humanos foram corrompidos, e chegamos aonde chegamos na sociedade. Acontece que uma outra pessoa, um outro Adão, Jesus Cristo, morrendo também com uma ação, levou aquilo que o primeiro Adão tinha feito,
e nos trouxe justificação. Nós somos pecadores por essência, mas por causa de Jesus Cristo nós não estamos mais debaixo de condenação nenhuma, aleluia. Eu quero levar vocês para um outro texto, 1 Coríntios capítulo 15, só um pouquinho para frente aí. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 22. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. O que aconteceu foi o seguinte: no primeiro Adão, porque somos descendentes dele, tudo o que podíamos fazer é existir como aqueles que destroem o mundo e a vida. Tudo o que podíamos fazer é viver como alguém que está quebrado, corrompido, sem exercer todas as funcionalidades da vida humana, sendo sempre corrompidos e indo cada vez mais para o pecado. Mas a partir de Jesus, você que está em Jesus, Ele que é o modelo perfeito, Ele te deu uma nova possibilidade de viver e de existir. Então, se você está em Cristo, você não precisa ser corrompido como o primeiro Adão, porque você agora é uma nova criatura. Não é você que vive, é Cristo que vive em você. Então você não tem que ir ladeira abaixo, você não tem que seguir a sociedade, e você não tem que ajudar para que a sociedade se corrompa. Pelo contrário, você é alguém que, porque agora está em Cristo e que é o modelo do que é perfeito, você anda na contramão do que é corrupto, do que é corrompido. Você anda na contramão do sistema, na contramão do mundo. Porque agora os seus interesses, as suas ambições, não são as mesmas ambições e paixões que fizeram com que Deus destruísse o mundo na época de Noé. Mas agora os seus desejos, as suas paixões e as suas ambições são aquelas que glorificam a Deus e que abençoam a vida de pessoas. Você que está em Cristo não é um destruidor do planeta. Você que está em Cristo não é alguém que faz com que Deus seja desonrado. Você que está em Cristo é alguém que abençoa vidas, alguém que preserva, alguém que reconcilia, alguém que traz vida. Você que está em Cristo é alguém que agrada a Deus, é alguém que vive para a glória de Deus. Então, por causa de Jesus Cristo, você não está indo ladeira abaixo, você está subindo morro acima, rumo às coisas de Deus. A humanidade e a sociedade, por causa de Adão, do pecado que vem dele e das paixões humanas, estão indo ladeira abaixo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não podem estar indo na mesma direção. Tem mais. Uma segunda resposta. Noé, assim como Adão era uma figura, um tipo, Noé é um tipo de Cristo, lembra? Nós falamos do capítulo 4 ao capítulo 9, o que está acontecendo? Caim e Abel, Caim mata Abel, nasce Sete, tem os descendentes de Caim, tem os descendentes de Sete, todos esses descendentes, durante 1000 anos, estão vivendo, fazendo tudo que é errado. Deus olha para essa humanidade e falou, não tem jeito essa humanidade. Deus levanta Noé, e o que Deus faz através de Noé? Deus faz com que Noé entre na arca com mais 7 pessoas, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Entram essas 8 pessoas na arca, juntam os animais que são necessários. Essa arca é fechada e só quem está naquela arca é salva. O resto da humanidade, aquilo que estava corrompido, é julgado e condenado no dilúvio. Acontece que Noé é um tipo de Cristo, que levará a sua família consigo na arca da salvação, e que também condenará o mundo. O que aconteceu lá com Noé, é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Jesus disse isso, que no fim dos tempos, como que o mundo estaria? Como nos dias de Noé. As pessoas estão vivendo normalmente, casando-se, dando-se em casamento, vivendo como se nada tivesse acontecendo, mas na sua perversidade, na sua pecaminosidade, como se não houvesse justiça na terra. Durante 1000 anos as pessoas prevaricaram em seus pecados, mas Deus julgou o mundo, e na salvação de Noé e da sua família, todo mundo foi julgado e condenado. Acontece que Jesus disse que nos últimos dias, Mateus 24, seria exatamente como nos tempos de Noé. Todo mundo se casaria e se daria em casamento, até que
veio o dilúvio e os levou a todos. Acontece que alguns poucos se salvaram, mas os perversos foram condenados, está lá em Mateus 24. Ele está dizendo, ele está mostrando que é um sinal, e fora o que Jesus mesmo disse, Pedro vai falar algumas coisas. Antes, eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 17, vamos mais uns textos aí, faltam poucos, irmãos. Lucas capítulo 17, que assunto maravilhoso, estou amando aqui. Lucas 17, 26. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, o livro 26, agora 27. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. É o que eu acabei de falar para vocês. Mas agora, dá uma passadinha lá em Hebreus capítulo 11. Vai para frente, lá mais para frente, Hebreus capítulo 11. Lá na galeria dos homens da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Olha o que fala. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Aqui está contando a história. Porque Noé teve fé, ele acreditou no que Deus disse. O que foi que Deus disse? O mundo vai acabar em água. Vai inundar a terra e todos os habitantes vão morrer. Ele obedeceu a Deus. Durante 100 anos ele construiu aquela arca. 100 anos, dia após dia. Ele e os filhos, trabalhando naquela construção. Até que veio o dilúvio e destruiu a todos, menos ele e a sua família. Da mesma forma, já não são apenas 100 anos, é mais do que isso. Dia após dia, a arca da salvação está sendo preparada. E num dado momento, meus irmãos, assim como o dilúvio veio de repente e tomou a todos de surpresa, o Filho de Deus vai vir de surpresa, e Ele vai nos colocar junto naquela embarcação da salvação, e o mundo será condenado, o mundo perdido no pecado será condenado, mas a família de Deus será preservada. Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro, esse é outro texto bem difícil, nós passamos um tempo discutindo sobre esse texto lá na faculdade, então não vou falar sobre todas as implicações, apenas é o ponto que me interessa para a mensagem. 1 Pedro capítulo 3, do verso 18 até o verso 21. Primeira carta de Pedro, para frente um pouco de Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 18 até o 21. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando Ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro é quem levanta essa ideia de que aquilo que aconteceu do dilúvio é um símbolo da nossa salvação. E uma das interpretações que aqui eu defendo e vou falar para vocês, aqui deste ponto, é que Jesus, de alguma forma, estava lá atrás, na boca, por exemplo, de Noé, pregando para os pecadores daquele tempo, porque cada martelada, cada marretada na construção daquela arca, era um anúncio de que o juízo de Deus estava vindo ao mundo. Você imagina, durante 100 anos, um homem construindo um barco, nunca tinha chovido na terra até aquele dia, nunca. E alguém passa na frente da casa dele, está ele lá, na frente da casa dele, na frente do terreno dele, construindo uma arca gigante. E aí o pessoal passa e fala assim, o que você está fazendo? Estou fazendo uma embarcação. Para quê? Vai chover e vai acabar com o mundo. Vai chover e vai acabar com o mundo. Você é louco. Vai. Mas por quê? Porque vocês são pecadores e Deus vai julgar vocês. Você imagina? Aí os 100 cães de fé, adolescente indo para a escola.
os amiguinhos deles, zombando deles, fazendo bullying deles. Ou então quer dizer que seu pai está construindo uma arca, porque vai chover na terra, é isso? Vai vir cair água do céu então agora, é assim que funciona. A água não vai vir mais de baixo, agora a água vem de cima, é isso? Meu papai falou que é. Mas então ele vai entrar nessa arca e a gente vai ficar do lado de fora e vai tudo morrer, é isso? Imagina a zombaria que foi. Igual hoje, quando você fala para alguém assim, Jesus vai voltar e eu vou ser salvo por ele. O mundo vai ser condenado. E as pessoas falam assim, pois é, Jesus está falando que vai voltar faz 2000 anos. Não voltou ainda. Todo dia Noé lá batendo a marreta. Todo dia Noé batendo a marreta. Aí o vizinho dele passa e fala assim, e aí Noé, faz 15 anos hein, que você está falando, hein? 15 anos. E Noé bate assim, não está pronta a arca? Passa o mesmo vizinho, puxa, o mesmo vizinho, 50 anos, hein? Passa ali o mesmo vizinho, 50 anos, fala assim, e aí? Não vai acontecer essa tal dessa chuva, não? Ainda não está pronto. 99 anos. Você pode pensar, ele já passou velhinho. Não, Noé teve seus filhos com 300. Vamos pensar que nessa época é um outro problema. Nessa época o povo tinha 900 anos, 700 anos, né? Quem morria cedo aqui, quem não viveu muito foi o Enoque, porque Deus levou ele embora. Os outros eram muitos anos. Passado 99 anos, e aí? Cadê? Melhor separar, porque esse negócio não vai funcionar. Eu Noé falo assim, a gente só falta passar esse betume aqui dentro, só falta isso. Eu estou imaginando os filhos de Noé com aquele baldinho de betume, acabando de passar tudo lá dentro, e Noé... Vem molecada, todo mundo entra, aqueles animais já estão todos postos ali, são todos colocados no seu lugar, e a hora que está todo mundo lá dentro, diz a palavra de Deus, que a porta da arca fechou, de fora para dentro, não foi ele que fechou, é como que uma mão foi lá de fora e fechou, para não ter como aquilo abrir, para não ter como ninguém mais entrar, foi lacrado por Deus, e quando aquilo aconteceu, a água começou a vir, mas não foi só chuva, diz que não só as comportas do céu abriram, mas os abismos lançaram água. Então, onde tinha água debaixo, se fosse agora, o aquífero Guarani encheria aqui o nosso, porque embaixo da gente tem o maior aquífero do mundo, de água doce, aquífero Guarani. Subiria água de todo lugar, desceria água até de onde não tinha, inunda aquele negócio, começa a vir o povo, para onde a gente corre, e aquela água vindo e o povo morrendo. Durante todo aquele tempo, cada marretada que Noé deu, ele estava pregando para aquele povo, para que eles mudassem a sua impiedade. E o que Pedro está propondo, segundo eu interpreto e alguns também, é que Jesus estava como que na boca lá atrás do Noé, falando para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. Pois é, essa é mais uma resposta. Que como foi na época de Noé, Cristo também está preparando uma arca de salvação, e nós vamos estar nela. Aleluia. A Bíblia não fala que os filhos de Noé eram justos, fala que Noé era justo. Os filhos entraram por quê? As noras entraram por quê? Porque estavam com Noé. Você fala, pastor, eu não sou justo, mas você é da família de Deus, então por causa de Jesus você vai entrar também. Por causa dele, por causa daquilo que é particular dele, do negócio que Deus tem com ele. Aí você vai entrar também, aleluia por isso. Uma terceira resposta de Deus, a humanidade será plenamente restaurada, e nunca mais viveremos afastados do Senhor. Se até agora a humanidade vem se afastando de Deus, e por causa disso as desgraças são uma atrás da outra, num momento no futuro, a humanidade será plenamente restaurada. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Tem gente que já ficou com medo, não vai nem dormir essa noite. Apocalipse 21. Meu Deus, não fique com medo, crente. Apocalipse é o livro da vitória, é o livro da esperança do crente, é o livro da alegria, porque aqui é que demonstra a vitória que nós já temos garantida. Não é uma questão de possibilidade não, já está escrito como que vai ser, irmão. Então prepara a mala, deixa tudo pronto, não arruma roupa de banho, porque você não vai entrar na água, você vai ficar lá dentro, tá bom? Fica preparado. Apocalipse 21, do versículo 1 até o 8, olha essa minha versão, é bem legal. Então vi um novo céu e uma nova terra,
Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva, belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre, aleluia. E aquele, é até o 4, né, que eu disse. Não, nós vamos até o 8. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Capítulo 22, do verso 1 ao 6. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas, de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite. Não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Hoje a humanidade está corrompida, a sociedade está corrompida, o mundo está acabado, estamos indo ladeira abaixo, mas Deus já preparou a solução para isso. E um momento na história, nós não estaremos mais afastados de Deus, porque Deus estará habitando no meio do seu povo. Não será como hoje nós temos a presença do Espírito aqui dentro de nós. Nós estaremos diante de Deus o tempo todo. Não precisará uma igreja para cultuar a Deus, porque nós estaremos diante dEle. Nós não nos lembraremos dEle e fecharemos os olhos para que o vejamos, mas Ele estará no seu trono, no meio de cada um de nós. Naquele lugar a sociedade não estará se corrompendo e se destruindo, pelo contrário, não haverá sequer dor, não terá mais maldição, não terá as coisas que hoje há no meio de nós, porque aquele lugar será um lugar de felicidade plena e perfeita, aleluia. E por último, enquanto a humanidade não é plenamente restaurada, porque isso vai acontecer na vinda de Jesus Cristo, o que é que a gente faz? Assiste o mundo se destruir? Não, nós agimos porque nós somos agentes do reino de Deus neste mundo. Somos agentes do bem nessa terra, para fazer algo em favor deste mundo. Nós estamos aqui trabalhando, embora sabemos que a humanidade vai indo e vai se aprimorando nos seus pecados, nós vamos trabalhando contra essa maré e trazendo alento, trazendo alívio para este mundo de todas as formas possíveis, enquanto oramos ao Senhor: Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Nós andamos por essa terra e vamos fazer o bem para todas as pessoas, nós vamos ajudar a todos os que pudermos, nós vamos fazer tudo o que for possível, para que onde estivermos, o reino de Deus lá esteja, e estando o reino de Deus implantado, o máximo de alívio seja dado para as pessoas neste mundo, até que o nosso Senhor venha para realizar a consumação de todas as coisas. Você é igreja de Jesus, você é povo do reino de Deus, então você faz parte dessa rede, desse bando de gente que está andando nessa terra para fazer alguma coisa de útil. Nós não somos apenas aqueles que esperam no futuro algo que vai acontecer.
Nós fazemos agora, porque nós temos a consciência de que o reino de Deus não é só uma promessa, o reino de Deus é uma realidade, e segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, o reino de Deus é chegado a vós, e é isso que nós temos que levar para o mundo, como agentes do reino, agentes do bem, fazer coisas neste mundo que transformem o mundo. Nós vamos mudar todas as coisas? Não vamos, mas se a gente mudar o pedacinho de terra que a gente está, as pessoas que estiverem ao nosso redor, irmãos, isso já vai ser maravilhoso. Nós temos umas 100 pessoas aqui. Se essas 100 pessoas aqui disserem assim, eu não vou passar minha vida sem ajudar pelo menos 2 pessoas. Nós temos uma multidão de gente alcançada. E se essas pessoas falarem assim, eu só vou ajudar mais 2, nós já temos 600 aí. Eu vou ajudar mais 2, e a gente vai multiplicando esse trem, e vai indo para frente. Daqui a pouco tem muita gente sendo alcançada. Mas se você viver a sua vida como aqueles que pensam, bem, já que Jesus vai mexer tudo no futuro, então deixa assim como está agora. Você vai perder a oportunidade de começar a fazer com que as coisas do céu se manifestem na terra agora. A humanidade está indo ladeira abaixo, mas é por causa do pecado e porque as pessoas se afastaram de Deus. Se você se achegou a Deus, ajude outras pessoas também a se chegarem diante dele. E enquanto elas não se achegam a Deus, chegue-se você que tem Deus perto dessas pessoas. Você não pode levá-las? Leve Cristo até elas através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar como agente de Deus, agente do reino, fica de pé. Vamos orar, aleluia.